Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem será o novo técnico do Palmeiras? Pelo visto, os estrangeiros estão ganhando essa corrida. Miguel Ángel Ramírez é o preferido, mas disputam ainda Gabriel Heinze, Tiki Arce, Gustavo Munua e no Brasil Rogério Ceni ou Guto Ferreira, é isso mesmo? Chega mais que eu apurei informações para te contar nesse vídeo. Inscreva-se no canal e seja membro que eu tô te esperando. Vamos juntos! Depois do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras agora busca um novo comandante. E o presidente Maurício Gagliotti e o diretor executivo Anderson Barros concederam uma entrevista coletiva falando de que desta vez o Palmeiras vai mirar primeiro o estilo de jogo que quer adotar, a sua convicção sobre o jeito de jogar para depois buscar o profissional. E reconheceu que isso não vinha acontecendo no Palmeiras. Pois bem, ao final de 2019, do ano passado, com a saída do Mano Menezes, o Maurício Gagliotti fez um discurso parecido, dizendo que o Palmeiras tinha que olhar para frente, se adaptar ao que estava acontecendo no futebol naquele momento. E contratou Vanderlei Luxemburgo. Com todo respeito à história do Vanderlei e até o trabalho que ele desenvolveu no Palmeiras, dando resultado em algum momento do ano, com uma boa campanha na Libertadores, o título paulista, com a promoção de jovens e tudo mais, esse discurso não combina muito com o Vanderlei. O Vanderlei já é um cara mais rodado, mais experiente e que, inevitavelmente, infelizmente, eu digo isso, não se atualizou muito com o que a gente está acompanhando aí sobre ideias a respeito do futebol. Então, o discurso não casa. E desta vez, o discurso continua sendo bonito, né, de você escolher um comandante, um profissional que se adapta ao estilo que você quer implementar, mas aí eu faço dois questionamentos. Primeiro, esse profissional terá jogadores das características que ele necessita para trabalhar? Segundo, terá tempo para isso? Infelizmente o que acontece no Brasil perdeu 3 partidas seguidas, tá fora. A gente está vivendo um ano muito complicado, mas em contrapartida as decisões dos dirigentes elas são igual sempre foram ou até piores, né? Infelizmente. E a gente viu muitos técnicos pressionados esse ano e, invariavelmente, aqueles que foram mantidos começaram a dar retorno ali na frente. Poderia citar o Fernando Diniz, o Renato Gaúcho, o Eduardo Cudê, o Sampaoli oscilou menos, o próprio Domenech no Flamengo, enfim, jogadores muito pressionados, treinadores muito pressionados, que foram mantidos e ali na frente foram dando resposta porque oscilações, gente, vai ser normal esse ano. Não estou dizendo que foi errado mudar o Luxemburgo. Acho que havia motivos significativos, pela perspectiva que você tem, pelas declarações recentes, pelo grupo não estar jogando nada, pela tática bagunçada, enfim, dava para mudar. Alguns clubes até melhoraram com as mudanças. O caso do Santos, por exemplo, com a chegada do Cuca. No Botafogo, né, ainda muito recente, mas modificou também, melhorou um pouquinho, enfim. O fato é que o Palmeiras precisa olhar para frente e tem alguns nomes à disposição. E claro que o Miguel Ángel Ramírez é o primeiro dessa lista. Aliás, ele foi cotado em pelo menos uns 15 clubes do futebol brasileiro nessa temporada, do ano passado para cá, campeão da Copa Sul-Americana, técnico do Independiente del Valle, espanhol de Las Palmas, de 35 anos apenas, que chega na equipe equatoriana para comandar a base em 2018, vai ficando, assume o profissional e constrói uma equipe muito bem postada taticamente, revela jogadores, é um modelo na América do Sul o trabalho desenvolvido pelo Miguel Ángel Ramírez, que não deixou o clube equatoriano nas últimas 2 temporadas para treinar ninguém. E o que nos leva a crer que o Palmeiras vai conseguir. A informação é do Danilo Lavieri, setorista do UOL, de que ele é a ficha 1, é o principal interesse do Palmeiras, como foi de outros tantos clubes aqui no Brasil. Só que como o pessoal do nosso palestra, inclusive, que acompanha de perto as situações e as informações do Palmeiras, ele tem o interesse de voltar para a Espanha. E já trabalhou lá, inclusive, né, e de treinar na Europa. Nada indica que ele vá comandar um time no Brasil. Obviamente que a Liga Brasileira, ela chama atenção, temos aqui um espanhol também, o Domenech Torrent, mas que nunca havia sido técnico de uma grande liga, né, a não ser na Liga Norte-Americana, mas teve a sua carreira despontada como auxiliar de Pepe Guardiola, e um currículo invejável, com certeza. Mas está tendo no Flamengo a sua principal oportunidade como técnico. E está fazendo um bom trabalho, está fazendo o trabalho dele. Mas o que nos leva a crer que o Miguel Ángel Ramírez vai deixar o Independiente del Valle para assumir o Palmeiras?
que troca de técnico a cada 3 meses, numa média, que não tem convicção sobre futebol, que não combina o discurso com a prática. Então, eu acho, assim, pelo que a gente acompanha, que esse nome está praticamente descartado. Até porque é um técnico empregado, né? Seria muito mais fácil você ir num técnico disponível no mercado. Entre os disponíveis, e aí é interessante, né? Outros despontam, e o Maurício Gagliotti falou que não vai olhar para a nacionalidade. E o Anderson Barros disse que não vê os técnicos brasileiros atrás dos estrangeiros. Bom, eu diria para ele olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Porque você tem o Sampaoli, o Domenech, o Eduardo Cudê liderando a competição. E o ano passado, os 2 primeiros também foram estrangeiros. Eu também acho que competência não tem idioma, não tem nacionalidade. Agora, nesse momento, é inegável que os técnicos estrangeiros estão chegando aqui no Brasil e fazendo um trabalho melhor do que os brasileiros. Obviamente temos técnicos brasileiros bem cotados, eu já vou falar sobre um deles na sequência. Mas os estrangeiros estão ponteando. Entre eles, e é uma preferência de torcedores por várias enquetes que eu vi por aí, Gabriel Heinze, ex-lateral argentino, 42 anos, recém comandou o Vélez Sarsfield da Argentina, está livre no mercado. É um cara de muito boas ideias, talvez seja o treinador mais próximo da filosofia Jorge Sampaoli, desses que estão disponíveis. Um cara de muita intensidade, de muita velocidade pelos lados, que cobra muito dos seus jogadores, mas ele tem um pequeno probleminha. Ele é um cara muito estilo Sampaoli. Ele muda processos, ele chega no clube e pede reforços, não costuma ter uma boa relação com a imprensa, chega chegando, faz as suas escolhas. Então, assim, se o Palmeiras for apostar no Gabriel Heinze, tem que estar disposto a isso. De que vai receber um comandante que, mesmo sem uma grande história no futebol, como treinador, né? Porque como jogador, seleção argentina e tudo mais, um cara que conhece muito o futebol sul-americano, vai chegar, não conhece a Liga Brasileira, né? Vai precisar de um tempo para se adaptar, e isso também é dito por lá, de que é um técnico que precisa 1-2 meses para desenvolver o seu trabalho. O Sampaoli, a gente vê os times que ele pegou aqui mais próximos que a gente pôde acompanhar, Santos e Galo, a gente já viu respostas imediatas. Claro que há uma evolução constante, mas no início a gente já vê a cara do Sampaoli. Se o Heinze precisa de um pouco mais tempo, isso é outro entrave. Ele terá tempo para isso aqui no Brasil? Não sei. Outro nome aventado foi o de Gustavo Munua, recém-demitido pelo Nacional de Montevidéu. O Nacional tem uma das melhores campanhas da Libertadores nessa primeira fase, mas acabou sofrendo uma derrota no Apertura, lá do Uruguai, acabou demitido, não ganhou nenhum clássico por lá, isso ele estava sendo muito cobrado, e o desempenho do time também não estava sendo considerável. Eu vi um jogo recente do Nacional, que até preservou titulares, porque já estava classificado, contra o Racing. Esse jogo aconteceu no Parque Central, em Montevidéu, e foi um passeio do Racing. Aliás, se fosse entre esses dois, evidentemente, para buscar um treinador, eu iria no do Racing, que é o Sebastian Beccacessi, ex-auxiliar de Jorge Sampaoli. Esse sim tem um estilo de jogo bem próximo do que joga o Sampaoli, do que muitas torcidas hoje preferem. É uma questão de opção, né? Estilo de jogo é muito subjetivo, cada um gosta do seu. Mas o jeito que joga o Racing, eu acho que seria bem interessante para o torcedor palmeirense nesse momento. O Munua não mostrou muita coisa, apesar dos números, né, de estar no grupo do Racing e ter conquistado bons resultados nessa primeira fase. A perspectiva não era muito boa para a sequência do trabalho. É um ex-goleiro e tudo mais, um cara reconhecido, tá no mercado, mas eu não sei se seria uma grande opção. Se fala também em Tique Arce, ídolo palmeirense, comandante do Cerro Porteño. Foi técnico da seleção paraguaia também. O Tique Arce vem consolidando a sua carreira como técnico e ele teria dito que não pretende sair do Cerro nesse momento. Então, acho que não haverá nenhum contato por parte do Palmeiras. Pode ser um sonho futuro, pode ser que em algum momento o Arce treine o Palmeiras. Não acontecerá, pelo menos imagino eu, desta vez. E entre técnicos brasileiros, hein? Bom, tem uma informação do Wagner Veloso, ídolo palmeirense, né, que trabalha com a gente lá na Band, no Donos da Bola, de que o Palmeiras teria sondado o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, a gente sabe, né, um cara muito valorizado no mercado, faz um trabalho brilhante no Fortaleza, é um dos melhores trabalhos consistentes do futebol brasileiro há alguns anos. É um cara que tem longevidade lá, teve aquela saída para o Cruzeiro e tal, mas voltou.
continuou conquistando títulos, continuou organizando o seu time, levando o seu time a grandes feitos, empatou essa semana com o São Paulo, mesmo com um jogador a menos, né, em casa, num jogo muito difícil. O São Paulo milagrosamente fez um gol lá no último minuto, quase conseguiu uma vitória, mas é um time bem encaixado, bem organizado. E o trabalho recebe muitos elogios. O Palmeiras gostaria de contar com o Rogério Ceni. A questão é, será que essa identificação dele com o São Paulo pode prejudicar? Será que o Rogério deixaria o Fortaleza para tentar uma aposta num outro clube, assim como ele fez com o Cruzeiro e acabou não dando certo? Porque não adianta só você contratar o técnico, né? Você precisa ter estrutura, você precisa ter respaldo, e o Palmeiras não tem tido essa marca nos últimos tempos. Tudo isso dificulta. E o Guto Ferreira, que também faz um ótimo trabalho no Ceará, um time bem organizado, atual campeão da Copa do Nordeste, ele vem ganhando títulos regionais, né, constantemente desde 2012, com exceção de 2014. É um cara que tem muito boa impressão e é uma indicação, na verdade, do Anderson Barros, é uma preferência dele. Mas assim, convenhamos, o Guto, que eu sou fã também, faz um ótimo trabalho no Ceará, eu não sei se estaria pronto para desenvolver um trabalho com a pressão que é treinar o Palmeiras. A gente viu recentemente técnicos emergentes, o Guto não é um emergente, né? Mas é um técnico que ainda não está na primeira linha, está trabalhando para chegar lá, mas o Roger Machado e o Eduardo Batista não tiveram vida longa exatamente por essa pressão que acontece no Palmeiras. Eu não sei se ele conseguiria tempo para desenvolver um trabalho. Agora tem mais, né, gente? O Palmeiras precisa entender que não basta realmente contratar um técnico. Precisa ver se esse elenco valorizado e custoso, valioso, de alguns jogadores ganhando R$1 milhão por mês, ele é necessário, fundamental e interessante para o técnico que vai vir. Por exemplo, se você traz um goleiro da seleção brasileira em menos de 24 horas para jogar, é porque você não confia no seu reserva, que no caso é o Jailson, que realmente andou falhando em alguns jogos, mas que teve o contrato renovado por mais um ano. Será que não vale a pena você reforçar no gol? Quando você libera o Diogo Barbosa para o Grêmio e o Vitor Luiz para o Botafogo e depende apenas de um lateral da base, quando o Matias Vinha for convocado, você não tem um lateral do mesmo nível na função. Quando você vende o Vitor Hugo e o Luan machuca e o Gustavo Gomes é convocado, você depende do Felipe Melo, que está falhando muito, ao lado de um jovem de 18 anos. Então, assim, faltam reposições pontuais nesse elenco do Palmeiras. Quando você aposta no Rony e ele não te dá resultado, e você tem jogadores da base como o Veron e o Wesley e o treinador não utiliza, também é complicado. Quando você vende o Bruno Henrique, que realmente não estava jogando legal, e para a função você tem apenas um jogador como o Ramires, que custa muito e não te dá resultado, também é preciso verificar isso. Ou seja, esse elenco valioso, recheado e custoso, ele começa a encontrar fragilidades. Então é preciso definir também essa montagem para o trabalho que está começando. Enfim, um panorama um pouco mais complexo aí do que está acontecendo no Palmeiras, mas eu queria ouvir você sobre qual treinador deve assumir o Verdão, se tem mais algum nome que não foi citado aqui. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, seja membro que eu estou te esperando, eu volto na próxima. Tchau!